30 de julho de 1989, Lane Frost sobe nas costas de um touro de 680 quilos. Esse é um momento que ele já viveu milhares de vezes antes. Campeonatos, arenas lotadas, os touros mais perigosos do mundo. Mas essa montaria é diferente. O ar está denso, com poeira e cheiro de couro. O touro se mexe embaixo dele, os músculos tensos. Waiting Lane respira fundo, calmo e focado, sem saber que esses serão os últimos segundos de sua vida. Dentro da arena, o portão se abre de repente, o touro dispara para frente, girando e sacudindo. A multidão explode em gritos. Lane reage apenas por instinto, equilíbrio e controle, mantendo-se firme até que algo dá errado. O barulho para, a poeira paira no ar e nesse silêncio, a montaria em touros está prestes a mudar para sempre. Bem-vindo ao limite extremo, Lane. Frost nasceu em 12 de outubro de 1963, em um mundo que cheirava a couro gasto de gado e ao leve aroma de suor da arena. Desde que começou a andar, o rodeio sempre esteve presente. Seu pai, Clyde, era cowboy de 3 modalidades. Ele se movia com a confiança de quem se sentia em casa no meio da multidão e dos cavalos bravos. Todos esperavam que Lane seguisse os mesmos passos. Mas se você perguntasse para a mãe dele, Elsie, Lane não se interessava pelo esporte quando era criança, ela até dizia que ele nunca teve interesse. Ele nem assistia ao rodeio até eu dizer para ele, seu pai está se preparando para montar. E aí ele assistia. O resto do tempo, ele ficava brincando na terra. Mesmo pequeno, Lane se animava com a montaria em touros quando via os animais se preparando, focando toda a sua atenção na arena. Se os pais dele tentassem sair antes do fim do evento, ele chorava, pois não queria perder nenhum momento. Quando eles voltavam e sentavam novamente, as lágrimas dele cessavam e ele assistia tudo em silêncio. Era como se os Bulls tivessem poder sobre ele e nada pudesse quebrar esse encanto. Ele só precisava assistir, sentir cada salto, movimento e batida. Nesses momentos, a arena se tornava o mundo inteiro dele. O fascínio silencioso, aquela curiosidade profunda, tudo isso moldou o homem que Lane se tornaria. Quando tinha apenas 10 anos, esse jovem cowboy já chamava a atenção nos pequenos rodeios Buckaroos, em Uinta Basin. Ele ficou em primeiro na montaria, em pelo, segundo no laço de bezerro e terceiro na montaria em bezerro. Os sentimentos de admiração e empolgação que ele sentia dentro da arena se transformaram em habilidades reais e em um amor pelo esporte do qual ele não conseguia se livrar. Mas isso era só o começo. Em 1981, ele foi campeão nacional de montaria em touros no ensino médio, mostrando que seu talento era nacional, não só local. Menos de um ano depois, ele conquistou o título de campeão de montaria em touros na primeira final nacional juvenil em Fort Worth, Texas. Não surpreende que, anos depois, Lane Frost tenha se tornado um dos maiores montadores de touro de todos os tempos, mantendo o espírito do menino que nunca desviava o olhar. A cada montaria destemida, ele se aproximava do momento em que a paixão talvez não bastasse. Na arena, o perigo estava sempre à espera, silencioso e paciente, pronto para atacar quando ele menos esperasse. Uma pequena mudança de rota nesse trem do caos. Semanalmente no Patreon, compartilho algo mais profundo, vídeo exclusivo, análise do que ocorreu ou história pessoal que não publico no YouTube. Se quiser ir além dos bastidores, junte-se à comunidade extrema no Patreon. Te vejo lá. Desde as primeiras vitórias, ficou claro que Lane tinha um caminho para a grandeza. Cada montaria, queda e vitória colocava Lane no caminho para se tornar um dos maiores montadores de touro da história dos Estados Unidos. Um cowboy cuja coragem e habilidade seriam lembradas por gerações. Em 1987, Lane Frost alcançou o ponto mais alto que um montador de touros poderia sonhar. Ele venceu o Campeonato Mundial da Associação Profissional de Rodeio dos Cowboys. Foi o momento que todo montador busca, a prova de que toda a dor, o medo e o trabalho duro valeram a pena. Nesse mesmo ano, outra lenda também dominou a La Arena. Um touro enorme e poderoso, chamado Red Rock, foi coroado como touro de pulo campeão mundial. Ele era conhecido por ser selvagem, perigoso e quase impossível de montar. Homem e touro estavam no topo do esporte.
Dois campeões em lados opostos da porteira, ambos temidos, ambos respeitados e ambos inesquecíveis. No ano seguinte, em 1988, o amigo de Lane, John Groene, ligou para ele com uma ideia que entraria para a história do rodeio. Ele organizou uma série de montarias entre Lane Frost e o imparável Red Rock, chamando de o Desafio dos Campeões. A empolgação era elétrica, fãs prendiam a respiração enquanto o homem enfrentava a fera. Em um teste de coragem, habilidade e pura determinação contra todas as probabilidades, Lane saiu vitorioso. Ele se tornou o único peão a montar Red Rock por 8 segundos completos. Ele domou o indomável e gravou seu nome nos livros de história do rodeio. Aquele momento não foi apenas uma vitória, foi um triunfo de coração, garra e espírito inquebrável. Em 1989, Lane já havia garantido seu lugar como um dos maiores nomes que o esporte da montaria em touros já conheceu. Seu talento na arena era inegável, mas o que realmente o diferenciava era quem ele era fora do touro. Lane, seu sorriso iluminava o ambiente, caloroso, gentil e charmoso, o tipo de cowboy que fazia todos se sentirem bem-vindos. Os fãs não só o admiravam, mas se sentiam conectados a ele. Ele conversava, ria e fazia todos se sentirem importantes. Mas no momento em que Lane pegou a corda e envolveu firmemente a mão nas patas traseiras do touro, tudo mudou. O sorriso sumiu, a multidão desapareceu. Naquele instante, ele se tornou pura concentração e determinação. Pelos próximos 8 segundos, era só Lane, o touro e a luta para se manter em cima. Aquele era o palco dele. E quando chegava a hora de montar, era só trabalho, não havia espaço para erros ao montar touros como esses. Um pequeno deslize, um momento de distração, podia significar a diferença entre sair andando e nunca mais se levantar. Este era um trabalho onde o perigo era constante. Já compartilhei várias histórias aqui, mostrando como esses animais são selvagens e imprevisíveis. Alguns touros derrubam peões com tanta frequência que é difícil entender por que alguém montaria neles. Junte a isso seu tamanho e força, e o motivo fica claro. Mesmo os peões mais corajosos sentem frio na barriga ao encarar seus parceiros da noite. Mesmo reconhecido como um dos peões mais habilidosos, Lane nunca esqueceu o perigo que enfrentava. Sempre que montava em um touro, mantinha-se humilde e ciente de que qualquer um poderia tirar sua vida rapidamente. Mesmo assim, foi a vida que ele escolheu e amava cada segundo. No dia 30 de julho de 1989, Lane entrou na arena para enfrentar um touro que mudaria o curso da história para sempre. Com apenas 25 anos, Lane estava se preparando para montar no Cheyenne Frontier Days, em Wyoming, um dos maiores e mais respeitados rodeios do mundo. Esse não era apenas mais um evento. Era a chance dele conquistar uma vaga nas finais nacionais do rodeio pela 6ª vez consecutiva, um objetivo que significava tudo para ele. Mas entre Lane e esse sonho estava um touro enorme. Conhecido pelos locais como Resolvendo Negócios, o touro pesava incríveis 680 quilos de puro músculo e fúria. Ele não era tão pesado quanto o antigo rival de Lane, Red Rock, mas sua presença já deixava os competidores nervosos. Alguns touros são temidos por serem selvagens e imprevisíveis, outros são lembrados pela velocidade ou força, mas Resolvendo Negócios seria lembrado por algo muito mais assustador, ganhando um lugar na história do rodeio por um motivo que ninguém jamais esqueceria. No dia do evento, tudo correu normalmente para Lane. Ele riu e conversou com fãs que viajaram de longe só para vê-lo montar. A empolgação deles alimentava a dele em seu coração. Lane acreditava que esse era mais um passo rumo à história. Sua confiança estava nas alturas. Após um ano de grandes vitórias e montarias inesquecíveis, parecia que nada podia dar errado. Mas se você acompanha este canal, sabe de uma dura verdade. Não importa o quão talentoso ou preparado alguém seja, a tragédia não avisa. Neste mundo, o desastre pode acontecer num piscar de olhos. Lane subiu nas costas do Taking Care of Business por volta das 15h30. O curral de montaria, em touros, estava baixo e pesado sob um céu escuro.
Nuvens cinzentas e espessas pressionavam para baixo, e uma chuva leve caía, batendo na terra como passos silenciosos. O chão estava molhado, escorregadio e virou lama profunda por cascos e botas. Cada passo emitia um som lento e de sucção. O cheiro de terra molhada, suor e animais pairava pesado no ar. Os trilhos de madeira do curral eram ásperos, marcados e manchados de tom mais escuro pela chuva, com água escorrendo em linhas finas pelos postes. Os portões de metal estavam frios, opacos e enferrujados, rangendo suavemente. Quando o touro mudou de peso lá dentro, o touro ficou tenso, músculos rígidos sob o couro molhado. Vapor subia de seu corpo, misturando-se com a chuva fina. Sua respiração saía em rajadas curtas e poderosas. Dava para ouvir o resmungo baixo, o arrastar dos cascos na lama, o tilintar agudo da corrente. Lane, sentado na baia, aguardando o portão abrir. Para um profissional como ele, esses segundos pareceram uma eternidade. Lane segurou firme a corda enrolada ao redor do touro. Ela era áspera e gasta, cortando sua palma. A chuva a deixou escorregadia, mas ele puxou forte novamente, garantindo que resistiria. Ele sabia que aquele aperto era sua vida, nada mais importava. Sua mão livre se ergueu no ar. Ela tremeu um pouco, depois se firmou. Ele já sentia o equilíbrio como uma promessa silenciosa. O mundo ao seu redor sumiu. A multidão desapareceu no céu cinzento e na chuva. O barulho da multidão foi sumindo aos poucos. Quando começou a se concentrar, tudo o que restou foi o som do próprio coração, lento e pesado em seu peito. Lane olhou rapidamente para a lateral do campo e assentiu então com um barulho alto. O portão se abriu de repente. E de repente o silêncio se quebrou e o mundo explodiu em movimento. Taking Care of Business saiu disparado da saída 7 e foi para o centro da arena. Ele ergueu as patas traseiras como um chicote, contorcendo-se para todos os lados, tentando ao máximo derrubar Lane de suas costas. Lama e chuva subiram quando os cascos bateram no chão. Lane segurou a corda com força, usando uma só mão. Ele foi lançado para frente e para trás com força, resolvendo o necessário, sendo empinado e girando ainda mais. O ar saía de seu nariz em nuvens brancas, seus músculos cheios de sangue e as veias pressionadas contra a pele. Ele lutou com tudo para quebrar o aperto de Lane. Mas naquela noite, cuidar dos negócios não foi páreo para Lane. Ele se manteve calmo, movendo-se a cada salto, a cada curva. Seu corpo permaneceu solto, sua mão firme, seu foco preso na chuva, no barulho, no perigo. Nada disso o tirou do momento. E então, tão rápido quanto começou, acabou. Após 8 segundos, o alarme soou e Lane pulou do touro, caindo na areia enquanto a multidão explodia em aplausos. Seu peito arfava enquanto recuperava o fôlego. Seu coração batia forte dentro dele, mas seu rosto permanecia calmo e firme por dentro. Ele sabia que tinha sentido a montaria, que tinha dominado. A pontuação apareceu. 85 pontos. Não foi acaso, não foi sorte. Era exatamente o que as pessoas esperavam de Lane Frost. A multidão rugiu e aplaudiu com orgulho, pois acreditava nele. Os outros competidores ficaram em silêncio, cientes de como aquela montaria era difícil. Era mais que um placar, era uma mensagem. Lane Frost continuava sendo o homem a ser batido, mas sua saída rápida virou desastre quando pulou do touro e caiu mal, bem na frente do animal enfurecido. O rugido da multidão ainda pairava no ar como um tambor distante. Lane piscou, respirou e deu um passo à frente. Então, de repente, o touro avançou, pisou nas suas perneiras e, com um giro mortal, cravou seu chifre direito nas costas de Lane. Lane caiu na terra molhada. Em menos de um segundo, Lane se levantou. Parecia uma queda normal durante um montaria em touro, mas algo não estava certo. Lane cambaleou em direção ao seu grande amigo, Tuff Hedeman, e pediu ajuda. Mas Lane não foi muito longe, apenas alguns passos antes de cair com força na lama. Não foi uma queda normal. Mesmo que o chifre não tenha perfurado a pele de Lane, a força atravessou seu interior. Socorristas e amigos correram para o seu lado. Eles tentaram obter resposta de Lane. Sacudiram-no, checaram o pulso e chamaram seu nome. Logo ficou claro para todos que nada funcionava.
Os fãs, que vieram em busca de emoção e competição, agora estavam sentados em silêncio atônito, enquanto os socorristas moviam seu corpo cuidadosamente para uma maca. Sem aplausos, sem conversas, apenas o som suave de passos lentos e da lama sendo esmagada sob as botas. Alguns não acreditaram, outros cobriram os olhos e alguns sussurraram orações. O espetáculo seguiu, mas os corações da plateia permaneceram na arena, onde um jovem lutou para sobreviver. Quando Lane Frost chegou ao hospital Memorial por volta das 16 horas, os médicos já sabiam a verdade. Quase imediatamente, ele já tinha partido. O jovem vaqueiro brilhante, cheio de energia e vida, foi levado em um instante. O Dr. Skip Ross, um dos primeiros a responder no local, mais tarde relembrou o horror daquele dia. Ele explicou que o golpe mortal do touro havia quebrado várias costelas de Lane. Um desses ossos quebrados pode ter perfurado uma artéria principal ou até o coração, causando grande hemorragia interna. Não importava a habilidade ou rapidez dos médicos, os ferimentos eram graves demais. O touro, ao cumprir seu papel, fizera o impensável. Ele havia matado um dos maiores peões de rodeio do esporte. Desde então, o touro ficou marcado na história do rodeio como o responsável pela morte de Lane Frost naquela noite. Quando os fãs chegaram à arena, o ar estava cheio da empolgação e expectativa de sempre. Mas ninguém poderia imaginar que aquela seria a última vez que veriam Lane subir nas costas de um touro. O que seria mais uma montaria emocionante virou uma tragédia que marcou para sempre o rodeio. Cavaleiros, fãs e organizadores ficaram chocados com a morte de Lane. Muitos passaram a questionar se o esporte priorizava mais a emoção e o espetáculo do que a vida dos competidores, e como algo tão terrível pôde ocorrer. Mas também lembrou a todos que, no rodeio, uma montaria só é realmente um sucesso quando tanto o peão quanto o touro saem em segurança. Isso mostrou dolorosamente que até mesmo os melhores, os mais fortes, os mais rápidos, os mais corajosos podem cair em um instante. A última montaria de Lane terminou em tragédia, mas expôs uma dura verdade. Sem mudanças, isso aconteceria novamente. A morte de Lane foi o estopim para uma revolução silenciosa na segurança dos competidores, impulsionando a proteção dos peões que arriscavam tudo pelo esporte que amavam. É quase como se o rodeio tivesse percebido que a vida dos peões importava tanto quanto os aplausos da plateia. Após aquele dia trágico, organizações de rodeio passaram a priorizar a segurança, adotando capacetes e equipamentos melhores para competidores. Procedimentos médicos de emergência nas arenas foram aprimorados e regras reforçadas para reduzir riscos. A morte de Lane se tornou um lembrete doloroso, mas poderoso, de que a coragem em cima de um touro nunca deve custar a vida. Quase 3 anos após a trágica morte de Lane Frost, seu amigo e também competidor Cody Lambert tomou uma atitude que mudaria o esporte para sempre. A lembrança de Lane e a perda devastadora levaram Cody a ajudar a criar e lançar o primeiro colete protetor feito especificamente para montadores de touro, um equipamento projetado para proteger contra exatamente os tipos de lesões que tiraram a vida de Lane. A ideia veio de uma fonte improvável. Os coletes usados por seu irmão mais novo, um jockey que precisava de proteção contra quedas e coices nas pistas de corrida. Cody adaptou o design e criou um colete para ser usado sobre as roupas dos montadores. Era flexível, fácil de remover e combinava com a cultura do rodeio. Esse colete era mais que um equipamento. Era uma promessa de que os montadores poderiam perseguir seus sonhos com mais proteção, sem arriscar a vida a cada vez que montassem em um touro. Desde então, todo montador que entrava na arena lembrava dos perigos e sabia que havia ferramentas para ajudá-lo a sobreviver. O esporte nunca mais seria o mesmo, e nem a memória de Lane Frost, cuja vida inspirou mudanças que salvaram inúmeras outras, mas a morte de Lane Frost fez mais do que mudar os equipamentos de segurança. Isso abalou a alma do rodeio, forçando montadores e fãs a verem o esporte de outra forma. Para os cowboys na arena, foi um lembrete claro de que montar touros não era apenas emocionante, era perigoso, até mortal. Muitos passaram a montar com mais cautela, consciência
e respeito pelo poder dos touros. Como Nevada Newman, montador de touros de Melston, Montana, disse: "Isso mostra que é um esporte perigoso e que você pode morrer." Isso também nos trouxe mais respeito pelo esporte. Os fãs passaram de simples espectadores a admiradores das montarias ousadas. Eles começaram a entender os verdadeiros riscos que cada peão corria a cada salto e giro. Os aplausos passaram a ter um novo significado de admiração, preocupação e empatia. A última montaria, de Lane Frost, marcou uma virada na montaria em touros, transformando o esporte de celebração da ousadia para a valorização da coragem com responsabilidade, inspirando inovações que continuam salvando vidas. Todo peão que entra na arena agora carrega um pedaço do legado dele. Lembrete, coragem não se mede só pelos segundos em cima do touro, mas também pelo respeito, preparação e segurança que permitem montar novamente. Lane pode ter caído, mas ao fazer isso, elevou o esporte a um padrão mais alto, deixando um legado que brilha mais do que qualquer campeonato jamais poderia. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Seja ousado e viva com coragem.